Olá, boa noite, bem-vindas, boa noite, bom final de domingo, final de semana, bora lá, gente, tô amando essas lives de domingo, acho tão legal a gente se preparar juntas para essa próxima semana, olhar um pouco as energias, pegar carona com essas energias para poder realizar o melhor de nós, para nós. Boa noite, Leila. Então, o que eu quero falar para nós esse domingo? Olha, estamos em um momento fantástico, continua a energia de fogo, tem um namoro magnífico para nós entre uma Vênus que está em Áries e um Marte que está em Leão. Quero falar um pouco desse relacionamento Áries-Leão, então o relacionamento Vênus-Marte. Quero falar de isolamento, solidão, companhia. Vamos trazer essas palavras que mexem tanto com o nosso emocional e que são potências da nossa força mental. Vamos falar também do significado que cada uma dessas palavras como reverbera dentro da espiritualidade hermética. Então, vamos falar de astrologia, vamos falar de cabala, vamos falar de nós, vamos falar de humanas. Bora lá, então, começar. Bem-vindas a todas. Vamos começar, como sempre, olhando um pouco o movimento do sistema solar, no qual nós, obviamente, estamos inseridas, e então, como é o equilíbrio dos elementos. Sempre vamos lembrar, e temos 4 elementos dentro da roda do zodíaco, que é o movimento dos astros dentro do sistema solar, visto do nosso ponto de vista. Então, nós temos sempre 4 elementos que se alternam, inclusive na potência e na força de cada um deles, dependendo do movimento dos planetas. Então, sempre falamos de fogo, falamos de terra, falamos de ar e falamos de água. Essa semana, exatamente por esse ângulo quase perfeito, em alguns momentos perfeitos durante a semana, que se cria entre uma Vênus em Áries e um Marte em Leão, o fogo ainda é o elemento que mais nos impulsiona nas nossas atividades e na nossa percepção de vida. Continuamos tendo um Sol taurino até o final da semana, depois, até terça-feira, inclusive, terça-feira teremos a fase minguante da lunação taurina, e o Sol ingressa no signo geminiano, mas ainda tendo por um Gêmeos em Áries, ainda a força do fogo prevalece. O Sol se despede, né? Hoje temos essa grande conjunção do Sol-Urano em Touro, a última. Então, para os taurinos, esse específico para os taurinos, quero deixar falado isso. Para os taurinos, vocês estão nesse momento no esclarecimento pleno de tudo que aconteceu nesses últimos 7 anos. Então, não é tempo de dúvidas, não é tempo de distração, mas é tempo, então, de se subir no carro, colocar a primeira e partir para essa grande viagem, depois de 7 anos turbulentos, de grandes iluminações. Então, esse é um momento realmente muito assertivo, vamos dizer assim, para os taurinos. Então, última semana de Sol em Touro, última semana de lunação taurina, e já então o signo de Gêmeos se prepara a receber, seja o Sol
o Sol na lunação de semana que vem, na lunação na fase nova, e seja, já se prepara a Urano ingressando, né, um mês que vem, ingressando no signo geminiano. É uma fase de passagem. Saturno se prepara a entrar pelo menos até agosto no signo de Áries. Tem um movimento aqui dessas grandes passagens. Netuno se prepara para voltar em Peixes. Estamos de novo, né, com esse coração em suspenso, né? O que vai acontecer? Mas vamos falar dessa semana minguante, então prontas para fazer e colocar em prática tudo que foi revelado na semana anterior e com essa pulsação, então, que é uma pulsação de fogo Áries-Leão. Última semana também de Mercúrio, se despede rapidamente também do signo e no final de semana ele entra no signo de Gêmeos. Então, vamos dizer que na próxima semana já esse fogo encontra e se direciona com a força de ar. Mas essa semana ainda nós falamos de fogo. Que é esse elemento fogo, Antonella? Dentro da astrologia e dentro da Cabala, da árvore da vida, o fogo é a minha vontade de amar. É isso o significado do fogo. Então, existe a força de vontade, existe a força de vontade de amar. Quando se fala de fogo, nós falamos desse grande movimento que chamamos de amor, mas que se desperta com uma força de vontade. Existe a paixão emocional, que nós somos levados, né, para alguém que de repente rapta a nossa atenção, rapta as nossas forças e nos leva, parece uma enxurrada. Mas existe uma outra potência, que é a potência do amor, e é um amor onde nós exercemos a nossa vontade. Então, não é um amor que é uma paixão no qual nós não temos domínio e que tentamos controlar o tempo inteiro. O fogo revela o amor criativo. Então, é um movimento, é um sentimento, é uma força, potência mental que voluntariamente e conscientemente me coloca no movimento de buscar. Esse é o significado do amor. O amor me coloca em movimento. Eu vou buscando alguém. Estou disponível a deixar, a movimentar qualquer coisa. Tem montanhas, rios, mares que me separam dessa possibilidade de alcançar esse amor. Então, é o amor que desperta a minha criatividade mental. Porque quando realmente eu quero alcançar esse amor, eu movimento a minha mente para poder ter criatividades para poder alcançar e seguro o meu emocional, porque toda vez que nós estamos no processo de criatividade, o nosso emocional ele começa a estremecer. É disso que eu quero falar. Vamos só definir um pouco a diferença entre o signo ariano, que é iluminado por essa força venusiana, e o signo leonino, que traz a consciência marciana. Qual a diferença entre Vênus e Marte? Vênus é o nosso campo magnético. É essa força de vontade onde nós nos tornamos o centro e movimentamos as nossas ações, os nossos pensamentos e atividades, todos ao redor desse centro, que nesse caso, é o nosso amor. Amor por algo ou alguém que queremos alcançar, queremos ser iluminadas, queremos abraçar esse amor. Essa é Vênus. O que é Marte? Marte é a capacidade de mover esse centro. Então, é a força de
obediência ao centro magnético, que permite ao centro magnético de se movimentar ao encontro. Então, Marte é a capacidade de movimentar toda a nossa essência, sem deixar para trás ou aos lados alguns pedaços de nós. Sempre o movimento marciano é isso, o movimento de defesa e o movimento de conquista. Defesa significa que eu me movo inteira. E conquista significa que eu vou atrás, vou me tornar a grande buscadora atrás do que eu amo. Tem uma definição muito linda que o sufismo traz sobre amor. Amor é alguém que eu chamo de amante, não é algo que nós compreendemos, mas é algo que nos fascina ao ponto tal que sempre queremos compreender. É um movimento. O amor não é algo estático e nunca... Oi, boa noite, Carla. E nunca nos deixa bloqueadas em algum lugar. O amor é um grande... Que bom, Carla! É um grande movimento em busca de uma compreensão cada vez maior dessa atração. Mas é claro que esse movimento precisa ser feito inteiro, onde eu não deixo nada de mim desperdiçado em algum lugar. Esse é Marte. Então, Vênus e Marte são essas duas consciências que nos mantêm unidas, criando um centro e nos coloca em movimento. Vênus, nesse momento, está no signo ariano, grande explosão de vida, grande explosão de energia, é aquele impacto que se sente, né, quando a cápsula espacial volta para a Terra, né, tem um impacto fortíssimo com a força gravitacional terráquea, então existe a cápsula pega fogo, portanto é intenso esse impacto. Essa é a força ariana. A ariana é uma força magnética que puxa o prazer em busca do desejo. Essa é a força, pelo menos assim a Cabala explica esse grandioso signo ariano. Então, o signo de Ariano cria a Terra. Cria a Terra porque ao chegar nessa Terra, na explosão dessa energia, a Terra responde com toda a força da natureza. Os mares se movem, os rios aumentam as correntezas, a terra brota com 1000 cores, as flores aparecem com todos os perfumes. Essa é a força explosiva da energia ariana quando entra em impacto com a Terra. Vamos dizer então que essa é a força da criatividade. A força da criatividade cria a Terra. No macro, vamos ver no micro, a força da criatividade cria o meu corpo. Então essa Vênus ariana é altamente criativa, ela estimula o nosso corpo a se criar e recriar com essa explosão de energia, totalmente gratuita. No signo de Áries, nós não temos metas, objetivos, nós temos só a vontade de viver. Então, nós temos só a vontade de ter um corpo que é capaz de nos receber. Por isso que logo depois tem esse grande signo taurino. Qual é a diferença, então, entre o fogo ariano e o fogo leonino? Falo desses dois signos porque essa semana esses dois signos estão nos devolvendo uma consciência fortíssima da nossa capacidade de movimentar energias de vidas que sabem transmutar e transformar o mundo. Estamos aqui para isso, né? Qual é a força leonina? A força leonina, ela tem, diferente da força ariana, uma energia que é uma explosão para dentro, uma explosão de força concêntrica, nós falamos. Então, esse Marte em Leão, o que ele faz? Ele pega toda essa explosão ariana, onde se busca, obviamente, o corpo, o nosso corpo, se busca a Terra, o nosso corpo, traz essa energia
que se corporifica na nossa jornada para dentro. Esse é um movimento de defesa. Em um Marte leonino, mais que para conquista, depois conquista é o Marte em Sagitário, mas o Marte leonino é um Marte esotérico, traz para dentro essa energia. O corpo, ele precisa se densificar em uma força que eu chamo de lealdade e de honestidade. Esse Marte em Leão é uma força de afirmação. Afirmação do quê? Esse corpo é meu, essa energia é minha, essa criatividade tem o meu nome. Essa é a força. Então, esses dois juntos, entendem? Tem uma força de vida e de afirmação fortíssima nessa semana, uma semana minguante. Não podemos não aproveitar dessa dupla energia. Por isso que eu trago, então, essas 3 palavras para a nossa próxima semana. Isolamento, solidão e companhia. Qual é a diferença, né? Sempre a gente precisa diferenciar as palavras para entender o significado. Em que momento nós nos isolamos? O isolamento é sempre uma interrupção de comunicação. Isso também, né? Tem na energia, inclusive, né? Na nossa energia elétrica, a gente usa, né, o fio de RAM, não sei como se fala em português, mas existe, né, os fios que permitem a comunicação, então de cobre, eu lembrei, o fio de cobre, né, que vai ajudando essa energia a correr nos próprios fios, e existe ao mesmo tempo aquele fita crepe, se fala, né, que cria um isolamento. Então, o isolamento serve para interromper qualquer comunicação. Quando nós interrompemos as nossas comunicações, dentro da astrologia tem a resposta. O mapa é sempre riquíssimo, né, nas nossas indagações. Nós interrompemos qualquer comunicação, qualquer outra consciência interna e externa a nós mesmos, quando nós vivemos só a nossa fase lunar. Você sabe que dentro do mapa nós temos o ponto lunar e o ângulo que se cria entre o Sol e entre o ponto do meu Sol e o ponto da Lua, no momento que eu nasci, se cria um ângulo. Esse ângulo se chama fase. Quando nós nos isolamos de qualquer outra consciência externa e interna, nós vivemos só a nossa fase lunar. A gente não vive a força venusiana, a força marciana, mercurial, não vivemos as forças saturninas, a força de Júpiter, não vivemos mais nada do nosso mapa. Nós vivemos só a percepção do nosso ego. Esse é o isolamento. Pelo menos explicado na visão da astrologia. Socialmente falando, isolamento é estar engaiolados no que nós achamos certo. Esse é o isolamento social. E eu sei que isso é certo. Então a gente constrói, né, rapidamente muros. O sufismo fala véus, a Cabala também usa muito essa palavra, para nós não serem interpeladas ou provocadas a sair fora do que nós achamos certo. Acertar na vida. Isso nos isola. Nos isola porque tudo que nós não achamos certo é uma tentação, é um pecado, então é um julgamento. Esses são movimentos sempre externos e internos. Externamente, então eu me fecho a qualquer que seja uma ideia que se distancia do que acho certo, e internamente eu me distancio de qualquer movimento meu natural criativo que possa quebrar
o conceito de certo que eu tenho hoje para criar um novo conceito de certo que eu vou eventualmente conhecer se eu me movimento. Então, o isolamento, além de me fechar de qualquer outra comunicação, ele também me impede de criar ou pensar qualquer movimento. Eu posso circular só nesse pequeno território onde eu sei que estou certa e onde eu sei que estou acertando. É muito forte esse isolamento. O que ele cria dentro de nós? Ele cria as famosas dores musculares, porque aí nós nos enrijecemos em maneira dolorosíssima. Então, para o nosso emocional, cria cada vez maiores medos e inseguranças respeito a tudo que não é ligado ou que não confirma o que nós achamos certo. Então, é uma impossibilidade de evoluir, uma impossibilidade de crescer. Estamos vivendo grandes experiências, né, de isolamentos. Isolamento naturalmente cria polarização, cria incapacidade de comunicação. Isolamento cria os grandes julgamentos. O isolamento obviamente nos faz violentos. Boa noite, bem-vinda. Vários, né? Mas sobretudo no nosso corpo o isolamento cria uma grande tristeza. Nós chamamos de uma necessidade de preencher nossas agendas, de não ter um tempo, né? Hoje estava refletindo também sobre, vamos falar de solidão, o isolamento cria dificuldade de encontrar o outro, estar junto com os outros é cada vez mais difícil. Muitas vezes eu escuto de pessoas, né, que deixaram de ter amizades porque não ter a mesma ideia política, não tem a mesma ideia religiosa. Então esse é o isolamento que faz o nosso meio se torna cada vez mais pobre. Nós, sobretudo nós mulheres, nos tornamos secas, chatas. Tem o isolamento cria inúmeras experiências de fofocas. É muito doloroso viver, sofrido, eu falaria, viver o isolamento. Estamos celebrando, né, uma lua minguante em aquário, então uma rigidez mental que naturalmente esfria, né, o nosso emocional. O isolamento também cria, nos tornamos frias por dentro. As pessoas conversam conosco cada vez menos, porque qualquer palavra que saia desse círculo que nós achamos certo já é uma ofensa, já é logo nasce o nosso olhar de julgamento. Cria um semblante também endurecido. Olha, isso é muito importante. Todas nós passamos por experiências de isolamento. Todas nós. É importante a gente saber se ver, se enxergar quando entramos nessas gaiolas, porque é sutil a armadilha, entende? Quem não quer acertar na vida? Quem não quer ser certo na maneira de pensar? Só que esse certo, que é uma busca, obviamente, uma busca moral, uma busca digna do ser humano, mas ao mesmo tempo, quando o certo se torna o ídolo, quando começamos a idolatrar a pessoa que está certa, eu que quero ser certo, obviamente esse isolamento, na medida que eu me enrijeço, eu esqueço de mim, porque a essência de mim mesma é a criatividade, a essência de mim mesma é o movimento. Então eu me movimento de uma crença para outra, evoluo na minha maneira de pensar, e toda vez que eu evoluo, obviamente eu quebro
o estado no qual eu estava para me alcançar um novo estado, onde naturalmente nesse novo estado eu quero estar certa, eu quero acertar. Então não é errado isso, entende? É errado quando eu faço disso um ídolo. Quando acontece, qual é a diferença então entre isolamento e solidão? Porque o processo de fechamento, né, que o isolamento naturalmente cria, não é solidão. Entenda isso. Não é solidão. Nós temos cada vez mais uma pobreza de relacionamentos, mas não é solidão. Porque o que nós continuamos a sentir como emocionalmente é uma segurança. A solidão traz outros sentimentos. A solidão traz sentimentos, emoções muito fortes. Infelicidade, nos deixa inquietas, nos sentimos profundamente necessidades. A solidão traz a fome. O isolamento não. A solidão nos traz a fome de encontrar alguém, fome de nos coloca em um movimento fosse só desesperador. O isolamento não. O isolamento traz, essa é uma grande armadilha, traz a satisfação do estar certo, entende? Por isso aí nasce o julgamento. Quando nós realmente entramos então na solidão? Entramos na solidão quando nós saímos do isolamento, começamos a querer entender o que nós não queremos mais. Aí começa a solidão. Eu posso dizer, não quero mais estar nesse círculo de pessoas que só julgam o tempo inteiro. Não quero mais viver sempre tendo o medo de errar. Essa é outra questão do isolamento. O isolamento nos dá constantemente o medo de errar. Porque se eu erro, venho expulsa, ou de falar uma palavra a mais, venho expulsa desse pequeno círculo de pessoas que estão certas e acertam a vida. A solidão começa quando esse é o relacionamento dessa semana, Áries, Leão. A solidão começa quando eu tenho a coragem de buscar o que eu não quero mais. É um movimento de diferenciação. Não é o famoso aprender a dizer não. Não é isso. Não é isso. Quero fazer uma live sobre isso. A diferença entre sim e não. É exatamente afirmar a você primeiro, muito dessa semana, a vocês primeiro, e depois, obviamente, às pessoas interessadas, o que você não quer mais. Esse é você se abrir conscientemente a um caminho de solidão. Porque naturalmente, quando você começa a dizer, eu não quero mais isso, ou dentro de um relacionamento, você começa a dizer, olha, sinto muito, mas esse comportamento eu não quero mais. É com você mesma. Quando eu digo, Antonella, olha, isso de mim, comigo mesmo, eu já não quero mais. Naturalmente você se diferencia, entende? E naturalmente você se separa. Essa é a diferença. Isolamento, ele não te separa, ele interrompe as comunicações. Então você não percebe nem se está separado ou não. Quando você se separa, você começa a sentir a tensão. E a tensão é criativa.
Dentro da astrologia, atenção, são as dores do parto. No momento que você olha no teu relacionamento, que seja íntimo, que seja do trabalho, que seja familiar, e você se afirma dizendo, olha, isso eu não quero mais. Naquele mesmo momento, você nasce e o outro nasce também. São as mudanças que nós fazemos, né? Eu, por exemplo, depois de muitos anos, voltei a não comer carne. Então, foi uma revolução aqui em casa. Eu disse, não quero mais. Uma revolução, porque em casa se come carne quase todo dia. Então, esse é o processo da solidão. A solidão é criativa, porque ela não te tira do grupo, não te tira do social, te diferencia dentro do social. Essa é a solidão. Nós confundimos. O isolamento corta as comunicações, então, sem nós percebermos, nós não estamos mais em nenhum social. O isolamento é um sintoma também, ou a porta, né, de processos depressivos fortíssimos. Mas a solidão não. A solidão te diferencia. Porque o outro começa a entender o que você não quer. E aí começa a te ver. Nós desistimos de afirmar o que nós não queremos porque nós temos medo de nos diferenciar. Nós temos medo de tornarmos diferente do outro. O processo da criatividade passa pelo processo da solidão, porque passa pelo processo de identificar o que eu não quero mais. Então, os relacionamentos onde se deixa claro e se deixa liberdade de afirmar reciprocamente o que nós não queremos ou não queremos mais, são relacionamentos sadios. Porque são relacionamentos honestos. É muito comum dentro sobretudo dos relacionamentos íntimos, né? Quando nós nos apaixonamos, o que mais queremos é acertar com o outro, não é? O que nós mais queremos é entender o que o outro gosta para poder agradá-lo, não é? Isso também, esse é um processo emocional natural. Só que qual é o risco? É o risco que nós deixamos de lembrar o que nós não queremos. Então, quando nós deixamos de lembrar o que nós não queremos, nós começamos aí sim, de novo, a criar um processo de isolamento. Só que é um isolamento interno. Quando chegamos dramaticamente a uma sessão de terapia, nós falamos, eu nem sei mais o que eu gosto. Nem sei mais quais são os meus prazeres. Então, a solidão faz parte de um relacionamento sadio. Quando eu sei que afirmando o que eu não quero, o que eu não quero mais, naquele mesmo instante, eu permito ao outro que possa me ver. Eu permito a mim mesma de me ver. Então, o que traz a solidão? Olha que interessante, né, esse processo. Primeiramente, a solidão cria e volta, né, devolve ao nosso corpo a possibilidade de criar. Porque logo nos coloca em movimento. E ao mesmo tempo, a criatividade, então, traz, olha que lindo isso, traz a terra. Cria a terra. Porque cria o meu corpo. Permite ao outro de ver o meu corpo. Quando eu falo de corpo, eu falo de todo o meu ser inteiro. A solidão que se cria exatamente nesse momento que nós afirmamos o que nós não queremos, naturalmente levanta dentro de nós, como a nossa coluna vertebral, levanta o nosso fogo. É o fogo que define o que eu quero.
e o que eu não quero. Então, o primeiro processo dessa semana, que eu aconselho a todos vocês, eu vou fazer inclusive, é listar tudo que você não quer. E você vai me dizer que no momento que você vai listar tudo que você não quer, o que nasce dentro de você é uma profunda alegria. Paradoxalmente, essa solidão traz para nós a alegria de nos libertarmos do medo de ficar só. Nós temos medo do isolamento. Nós não temos medo é um medo sadio. Porque o outro depois não me quer mais. Porque o outro depois não vai mais me chamar. Nós temos medo de ser expulsas dos nossos grupos. Se afirmamos nos nossos relacionamentos, se afirmamos o que nós não queremos mais. Mas na realidade, quando nós enfrentamos esses medos, que traz também a infelicidade, traz a crise profunda de identidade de nós mesmos, porque nós começamos a movimentar uma água empantanada, uma água parada aí, só pelo medo que o outro não descubra que o que ele gosta, eu já não quero. Porque a minha equipe de trabalho descubra o que tanto a equipe gosta, eu já não quero mais. Não é que eu não quero também, eu não quero evoluir. Hoje eu não quero isso, amanhã não vou querer também outra coisa. Então é isso também um relacionamento sadio, onde todo dia eu descubro que não quero alguma coisa. Por que não? Por que não? Essa é criatividade. Esse é ter um corpo sadio. Um corpo que acorda e sente a liberdade de afirmar o que quer ou não quer. Essa é uma personalidade adulta. Nós temos miríades de estrelas dentro de nós. Nós somos pó de estrelas. Isso significa que temos miríades de vontades dentro de nós. Hoje eu posso dizer, nossa, eu adoro, eu gosto muito disso, quero muito disso. Amanhã acordo e falo, não quero mais. Por que não? Esse fogo, essa Vênus em Áries, esse Marte leonino, que se libertam um com o outro. Esse é todo esse caminho de Júpiter em Gêmeos, sabe? Os geminianos nos ensinam isso. Eles se sentem culpa por isso. O que significa perseverar? Perseverar significa eu persevero no meu ser honesta em reconhecer internamente, externamente, o que eu deixo de querer. Essa é ser honesta, essa é perseverar. Esse é me dar a liberdade de viver. Esse é o caminho da criatividade. Então, quando eu entro no processo da solidão, então eu entro no grande processo assim de parto mesmo da criatividade, porque eu recrio dentro de mim um novo equilíbrio. Eu crio fora de mim também uma nova companhia. Então, ao definir eu não quero, eu me diferencio e me distancio. Mas ao definir o que eu quero, eu crio a minha companhia. Então, eles vão juntos, entende? São os dois pulmões, são as duas mãos, são os dois pés. Não quero e quero. Os dois sempre vão juntos. Porque naturalmente, na medida que eu não quero me distancia, na mesma medida, eu quero me pôr em busca. Me pôr em movimento. Então,
no dizer eu não quero, eu entro no movimento da criatividade, então da alegria. No dizer e buscar eu quero, eu entro no movimento do amor. Eu entro no movimento da busca da minha companhia. Esse é ser ativo do lado masculino e feminino. Esse é viver essa semana, essa belíssima lua minguante dessa lunação taurina. Sabe, também o afirmar eu quero, ele naturalmente me levanta em busca de para achar o que realmente eu quero. Eu não quero me distanciar. Eu quero me levanta para ir em busca do amante. Eu quero sempre desperta o meu amor. Por isso que eu chamo de companhia. Então, o que você quer? Olha a diferença. O que você já tem e você continua querendo, você cultiva. Hoje, voltando, eu viajei esse final de semana, voltando com Leo, a gente meditava, né, sobre essa palavra belíssima, cultivar. Então, na medida que eu fui buscar o que eu quero, achei o que eu quero, esse eu quero, eu cultivo, esse é o processo venusiano e também saturnino, eu cultivo dentro de mim. Só que na medida que eu aprendo a cultivar o que eu quero, eu também desperto em querer algo a mais. Então não é só, eu quero não é respeito ao que você já tem. O que você já tem, você cultiva ele. Mas eu querer algo a mais. Porque esse também é natural para a mente. A mente sempre quer algo a mais. E esse algo a mais, quando é querido por mim, ele me desperta a minha capacidade de amar. Que tipo de amor desperta o querer? É o movimento de ir em busca. Esse é belíssimo, esse movimento, sabe? É o movimento do andarilho, é o movimento do amante com o coração queimado em busca da amante, em busca do amor. É o olhar, o meu olhar encontrou o olhar de outra pessoa. Eu busco, quero essa outra pessoa. Estou pronta a atravessar mares, oceanos para alcançar essa pessoa. Esse o querer te movimenta em busca da procriação. Então, se a solidão traz a alegria da criatividade, paradoxalmente, então cria a terra, o meu corpo, o amor que te faz buscador, traz o céu para a terra. Esses são esses dois movimentos dessa semana. Na medida que você afirma dentro de você, fora de você, não quero, então você se diferencia. Na mesma medida, você começa a viver a tua criatividade e o teu corpo começa a criar si mesmo. Ao mesmo tempo, você se pergunta o que eu quero. O que eu cultivo, o que eu tenho, eu já cultivo. Mas o que você quer? Essa é uma pergunta perfeita para essa semana. O que você quer além do que você já tem? Entenda, é um querer que desperta o teu amor, porque desperta você indo até. Esses são os nossos músculos. Se fez uma grande pesquisa, está continuando fazendo uma pesquisa do novo ser social que somos nós. Nós somos seres que os nossos músculos sociais são atrofizados, porque alcançar o outro é difícil para quem mora nas grandes cidades. Nossa, você mora num bairro, tem que fazer, tem trânsito demais, a minha agenda está cheia, não consigo achar.
Às vezes nós temos pessoas que amamos tanto, moram na mesma cidade, e é muito difícil alcançá-las. Então a dificuldade é maior do nosso amor. A dificuldade, o desafio é maior da nossa vontade de encontrar o outro. Esse amor do buscador, esse amor que nos faz andarilhos atrás do que nós queremos, é um amor maior de qualquer montanha que possa nos impedir. Qualquer montanha. Exatamente, Adriana. São muito potentes. Esse é o medo do nosso poder. O que você quer a mais do que você já cultiva? Esse que você quer te faz andarilha, te queima o coração, te queima os olhos, de tanto olhar o horizonte para entender qual é o caminho para você poder alcançar. Está disponível a ultrapassar o desafio do trânsito, das dificuldades para você alcançar aquela pessoa, aquela amiga, aquele amigo, aquele amante, o que você quer. É disso que nós precisamos falar, e nós precisamos despertar dentro de nós. Esses são os músculos atrofizados. Quantas vezes nas suas conversas você repete a palavra difícil? Diga para mim. Diga para mim. Ah, porque está difícil? Ah, porque é difícil? Ah, porque é difícil? Quantas vezes? E quantas vezes nós usamos o verbo, mas eu quero. Eu quero. Eu quero te ver. Porque te amo. O querer quando é esse querer? Não é o querer de manter fechado o que eu já tenho. O que você tem, você não quer mais. Você cultiva, é diferente. É diferente. Ah, não, eu estou satisfeita com o que eu quero. Você não tem, o que você tem não é o que você quer. O querer é o movimento do buscador. É o movimento de ir atrás. Esse é o querer. Ah, eu estou muito satisfeita comigo porque eu tenho tudo que eu quero. Não, você tem tudo que você cultiva. É diferente. Também nesse processo de satisfação, depois de um caminho de autoconhecimento, você está lá dizendo os teus benditos sim, e sabendo dizer os teus benditos não, e você está feliz porque você tem tudo que você ontem queria e hoje você tem. Esse também é um isolamento. Porque você tem medo que o teu corpo desperte. Porque, de repente, o que você hoje cultiva e que você quis e trabalhou tanto para querer, o teu corpo desperta hoje e fala, não quero mais. Aí como é que você vai fazer? Toda manhã, essa semana, antes de você levantar, antes de você abrir os olhos, pergunte para você. Deixe dentro de você essa liberdade. Diga-me, Antonella, o que hoje você não quer mais? Estou disponível para você. Estou pronta para você. E diga-me, Antonella, o que você vai querer hoje? Estou pronta para você. Disponível, generosa para você. Gentil dentro de você. Que lindo isso. E ao mesmo tempo, o que nós vamos continuar cultivando do que nós temos. Nós acordamos. Quem não já passou por isso? Acordamos com pavor
de não querer mais, de não querer mais alguma coisa. E por que nós nos jogamos nas nossas agendas cheias, nas nossas tarefas? Porque nós temos pavor, de repente, de escutar dentro de nós essa frase: não quero mais. De criar as nossas solidões, dolorosas, mas criativas. E confundimos os nossos quereres com o que nós já temos. O que você tem é o que você vai cultivar, até você não querer mais. Mas continue tendo essa academia belíssima, continue trazendo o céu para a terra. Diga o que quer, diga o que quer. Já vou dizer o que eu quero, já vou dizer. Estão prontos para saber o que eu quero? Gente, assim, é algo que eu fui trabalhando dentro de mim nesses últimos meses. Eu quero, hoje quero um novo curso de Cabala 2025-26. Bora lá, esse eu quero. Bora lá, entende? Bora, já estou me levantando. Eu não sei ainda onde está o meu amante, mas eu já me faço andarilha. Não sei como vai ser, não sei o que vai ser. Sim, total. Que depois, na realidade, não são, sabe, não é nem uma zona de conforto, né? Eu falo que é uma zona de patológica para nós, né? Então, é inesquecível, né? Esse curso de Cabala, como está sendo esse curso de astrologia também, sabe? O que eu quis? Aí a gente usa presente e passado. O que eu quis? Eu quis um curso de astrologia presencial, de novo. Quis. E foi atrás, sabe? Levantava, me fiz andarilha, amantes, o meu coração queimava pensando num curso de astrologia presencial. E eu quis. Hoje eu cultivo esse curso. Não é que eu quero, eu cultivo ele. Mas eu já estou me lançando em outra coisa que não quero, que já quero. Eu quero outra coisa. Porque em casa estão acostumados comigo. Já vai querer outra coisa. Quero outra coisa. Por que não? Essa belíssima Vênus ariana que comunica com esse Marte leonino. Hoje acordei com uma frase. É uma frase que se espelha muito na espiritualidade do sufismo, na espiritualidade irânica, que é belíssima. Não corra atrás dos outros. Não corra atrás dos outros. Gire ao redor de você. Chame o céu. Chame as energias, que venham todas ao redor de você. Estamos aqui para isso. Nós corremos atrás do que o outro quer. Meu filho quer isso, meu marido quer isso, minha parceira quer isso, meu chefe quer isso. A sociedade fala que é preciso ter isso. Nós corremos atrás dos outros. Atrás dos outros. E eu quero girar ao redor do que eu quero, até alcançar, chamar a natureza inteira, quero chamar os mares, os ventos, quero chamar as montanhas, quero chamar o universo inteiro ao redor do que eu quero. E me movimentar assim, esse Vênus-Marte, me movimentar assim. Essa dança de todos os elementos ao meu redor, é eu me movimentar em busca do que eu quero. O que você quer? Não ande isolada atrás do que você quer.
Chame as tuas egrégoras, chame as tuas companhias, chame o universo inteiro, porque dance ao redor de você, chame o céu para a terra, e junto, vai atrás do que você quer. Sabe, a solidão, paradoxalmente, traz a alegria. Mas sabe o querer que traz? A risada. O riso, que é mais alegria. A risada. Nas nossas egrégoras de meditação, a gente medita toda quinta-feira pelo Zoom, pela plataforma Zoom, a gente termina na risada. Porque trabalhamos os nossos quereres. Aquelas risadas, sabe, assim, de peito aberto. É isso aí. Boa semana para nós. Essa semana é especial, gente. Por favor, me mandem. Isso é muito lindo, né? Me mandem as listas de vocês de não querer, de tudo que vocês não querem e de tudo que vocês querem. Essas são nossas egrégoras criativas e procriativas. Nós transbordamos energia para o mundo. É tempo de alegria e é tempo de risadas. Uma boa semana para nós e até semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.